e hoje eu vou apresentar meu projeto sobre a neurodiversidade. Eu escolhi falar sobre esse tema porque é um assunto pouco falado. E como ninguém sabe muito disso, cada vez que a gente fala mais da neurodiversidade, a gente vai incluindo as pessoas neurodivergentes na escola e no mundo e diminuindo os mitos sobre elas. Vamos começar? A neurodiversidade é um conceito que explica que todo ser humano é diferente, inclusive o seu funcionamento cerebral. A neurodiversidade é algo que não pode ser visto. Por isso, é mais difícil de ser percebido e reconhecido. É importante saber que a neurodiversidade não é uma doença. Portanto, não se deve procurar a cura para essas variações neurológicas. Didaticamente, a gente divide as pessoas na sociedade em dois grupos. As pessoas neurotípicas, que representam aproximadamente 80% da população, e as pessoas neurodivergentes, que representam 20% da população. Existem vários tipos de neurodivergência, e agora eu vou citar alguns. O TEA, o TDAH, a superdotação, a dislexia, a descalculia, a disgrafia, síndrome de Tourette, entre outros. É importante saber que a principal causa das neurodivergências é a causa genética. Ela não pode ser adquirida ao longo do tempo, nem pode ser treinada, e pode ocorrer simultaneamente, como uma pessoa com TDAH ser superdotada e uma pessoa autista ser TDAH. Eu escolhi falar sobre 3 tipos de neurodiversidade, porque não dá tempo para falar sobre todas, claro. Eu elegi falar sobre o autismo, o TDAH e a superdotação. Vamos conhecer um pouquinho sobre o autismo? O autismo, TEA, significa o transtorno do espectro autista. É um transtorno, por isso, ele pode ser prejudicial à criança se ela não for bem atendida ou diagnosticada. Algumas das dificuldades da criança com TEA são a comunicação, a interação social e o comportamento. As alterações do autismo, elas podem ter graus variados, os níveis de suporte, de acordo com a gravidade do autismo. O nível 1, que as crianças precisam de suporte mínimo. 2, o suporte mediano nas atividades do dia a dia. E o nível 3, que é o suporte máximo. Uma coisa que é muito legal da gente saber é que os sinais do autismo podem ser observados desde o primeiro ano de vida. E o diagnóstico precoce é importante para que a criança saiba como se desenvolver e se adaptar na escola e no ambiente. Eu vou falar sobre alguns sinais de autismo. O pouco contato com os olhos, dificuldade de se comunicar, não responder ao nome, não olhar quando chamado, dificuldade de expressar e entender os sentimentos, dificuldade de se adaptar com mudanças na rotina do dia a dia, não apresentam um sorriso social, não têm interesse pelo rosto humano e preferem olhar para objetos ao invés de olhar para a pessoa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o TDAH. O TDAH também é um transtorno e pode ser prejudicial para as crianças que não são diagnosticadas nem atendidas de forma correta. Então, as crianças com TDAH, elas podem ter dificuldades na organização, na atividade e na desatenção. E os 3 tipos de TDAH são a desatenção, a hiperatividade e o tipo combinado, que a pessoa é hiperativa e tem um transtorno de déficit de atenção. Eu vou falar os principais indicadores da desatenção. Desorganização nas tarefas escolares, dificuldade para prestar atenção em um assunto por muito tempo, frequentemente não finalizam o que começam, dificuldade para se concentrar, se distraem com facilidade e esquecem muito rápido o que foi dito. Principais indicadores da hiperatividade: remexer as mãos, os pés, se
contorcer na cadeira, batucar na mesa ou brincar com objetos próximos, se levantar em situações que se espera que fiquem sentados, fazer barulho quando é esperado que fiquem em silêncio, subir em coisas ou objetos quando isso é inapropriado, falar demais ou interromper conversa. Lembre-se que isso ocorre por causa de um transtorno neurológico e não é causado pela falta de vontade, a preguiça, o oposicionismo, a desobediência ou a indiferença. Agora, eu vou falar sobre o último tipo de neurodivergência que dá para falar hoje, que é a superdotação, a HSD. As crianças com HSD são definidas como aquelas que têm potencial avançado em áreas específicas quando comparadas a crianças da mesma faixa etária. As crianças com HSD tendem a se destacar na sua capacidade de julgamento, raciocínio e pensamento. Elas podem ter um vocabulário avançado e capacidade de linguagem semelhante à dos adultos. A gente vai lembrar que as crianças com altas habilidades de superdotação não são exatamente iguais. Algumas apresentarão sua superdotação em várias áreas e algumas podem apresentar sua superdotação em áreas específicas, como matemática, ciências ou artes. Agora, como a superdotação é um tema pouco falado, as pessoas não conhecem muito sobre o que são as pessoas superdotadas e o que elas enfrentam. Eu resolvi dar um link nisso com o iceberg, porque só o que as pessoas veem é a ponta do iceberg. Lá por baixo do mar tem muito mais coisa para ser tratada que as pessoas não veem quando elas estão olhando pela superfície. Agora eu vou falar sobre as facilidades que é a pontinha do iceberg. Curiosidades, interesses amplos e variados, capacidade de aprendizagem facilitada, bom acervo de informações e conhecimentos. Agora, lá por baixo, tem a dificuldade das crianças superdotadas, que quase ninguém conhece. São a dificuldade de fazer amigos da mesma faixa etária, o questionamento de regras e autoridades, baixa tolerância à frustração, o perfeccionismo, a ansiedade, a baixa tolerância à frustração. Não, desculpa, eu já falei. Desmotivação, tédio, dificuldade com repetições, as explosões emocionais. E agora eu vou. Agora eu vou falar os mitos que as pessoas inventam sobre a superdotação, já que é um assunto pouco falado, como eu já falei. Um dos principais mitos sobre a superdotação é que o fenômeno é raro. Não, pois ocorre em 5% da população. Outro mito é que todo superdotado pode fazer contas avançadas sem o auxílio da calculadora. Não, pois a matemática pode não ser uma área de interesse pelo aluno e também ela não pode ser uma matéria com que o aluno tenha facilidade. Outro mito que eu vou falar é que todo superdotado é um bom aluno. Não, porque às vezes o superdotado pode ter a desmotivação e o tédio para a escola e não se motivar nos estudos. Agora eu vou falar sobre a inclusão escolar. A inclusão escolar, as crianças neurodivergentes elas podem necessitar de adaptações escolares para obterem sucesso no seu processo de aprendizagem. A escola ela pode ser um ambiente hostil, com bullying e a exclusão. Mas é necessário que a escola seja capacitada para entender e conhecer a criança neurodivergente. Vocês já viram que na secretaria tem aquela placa? Sorria. Essa escola cria e acolhe bem as crianças neurodivergentes. Foi criada pelas mães e elas colocaram isso na escola para poder homenagear ela, que ela sabe muito bem adaptar as pessoas neurodivergentes. A inclusão escolar é garantir que todas as pessoas tenham as mesmas chances e oportunidades, incentivar o respeito às diferenças, a solidariedade e a empatia. Incentivar o trabalho em equipe e a colaboração entre os alunos é importante. A
jazz e criando ambientes acessíveis a todos. Agora eu vou falar sobre algumas coisas que ajudam muito a criança neurodivergente no processo de adaptação dela. O sistema que ajuda a criança a se organizar e saber do que ela precisa é o PEN, o Plano de Ensino Individualizado, que é um documento criado pelos pais, os professores e os profissionais responsáveis pela criança, que lista as facilidades, as dificuldades da criança e o que a pessoa pode fazer para ajudar a criança no processo de aprendizagem. E eu trouxe algumas coisas para vocês que elas ajudam a criança a se adaptar. Isso aqui é um squishzinho para ajudar a criança com TDAH a se concentrar. Esse aqui é o dadinho que eu tinha para melhorar minha concentração. Isso aqui é um fidget-toy para também ajudar a criança com TDAH. Isso aqui é um tampão de ouvido que ajuda as crianças autistas que são hipersensíveis a sons. E, gente, eu trouxe aqui os colares. Aqui, ó. Tem o colar do autismo, que é do quebra-cabeça. E aqui o do girassol, que é das deficiências ocultas. E as crianças podem necessitar das monitoras e do elástico, que está aqui para a criança com TDAH poder balançar o pé. E muito obrigada pela atenção. Agora eu vou falar uma conclusão. O mundo precisa de todos os tipos de mentes, como dizia Temple Grandin. E o Paulo Freire também dizia que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Ser diferente é